Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 38, livro Obsessão, Desobsessão, de nossa irmã Sueli Caldas Schubert. O tema, o que é a obsessão? Dando sequência no esclarecimento de nossa irmã Sueli, uma vez o esclarecimento dela dispensa comentário, mas nós estamos trabalhando em cima do tema dela, o esmiuçamento nosso, né? Então ela continua dizendo assim: quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedentes existências. Aqui ela nos pede, ela deixa aqui, né, ao lado o número 2, ela nos pede para recorrermos à Gênesis de Allan Kardec, capítulo 14, item 46 e 22, porque no capítulo 14, no livro A Gênese, comenta lá Allan Kardec a respeito dessa questão. Pois bem, olha só para você ver. Voltando ao tema aqui, nós não vamos recorrer à Gênesis, nós vamos permanecer apenas aqui, porque a Gênesis nós já esmiuçamos. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedentes existências. Quase sempre. Quase sempre. Vamos pensar assim, quase sempre. Veja bem, se Allan Kardec nos esclarece que a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral e que dá ascendência a um espírito mau, é óbvio que não é quase sempre, e sim sempre, 100%. Porque só há obsessor devido à imperfeição moral, devido ao infringimento dos desígnios de Deus. Desrespeitei os desígnios de Deus, abusei dele, da humanidade, matei, roubei os cofres públicos. Esses que roubam os cofres públicos, coitadinho deles. Meu Jesus amado. Deixa pra lá, né? Tem nada com isso. Cada qual com os seus obsessores. Mas nós não podemos deixar de mencioná-los, né? É óbvio, nunca o nome, mas os acontecimentos, né? Que levam o indivíduo a ter ao seu lado depois os obsessores. Então, infringiu os desígnios de Deus, ignorou Deus, ignorou as leis de Deus, abusou do poder, lesou esse, lesou aquele, matou, roubou, cometeu aqui o que Barrabás comete. Os atributos negativos de Barrabás. Pois bem, se aquele indivíduo que
eu prejudico, eu vou me colocar no lugar. Se aquele indivíduo que eu o prejudico, se ele não me perdoa, né? E não basta só perdoar, porque eu que cometo o erro, primeiro eu tenho que reconhecer que cometi o erro. Segundo, eu devo pedir perdão. Terceiro, eu devo reparar o erro que cometi. Então, se eu não reconheço, se eu não peço perdão e se eu não reparo, pode ter certeza que eu vou me atrasar um bom tempo na evolução. Agora vejamos também. Se aquele indivíduo não me perdoa, se ele não me dá a oportunidade de reparar o erro que eu cometi, obviamente 50% ele se transforma num obsessor meu. Ele passa a me perseguir. Automaticamente. Agora, é preciso entender o livro O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec. Capítulo 7º. Anote aí. Código Penal das Vidas Futuras. Leia esse capítulo todo. Haveras se todos os magistrados na terra lesse pelo menos esse capítulo. Lesse, não vou dizer estudar não, porque esses magistrados são muito inteligentes. Então só de ler ali já tá bom. Se todos os magistrados que existem na face da terra lessem esse capítulo 7º, o Céu e o Inferno, que é uma obra de Allan Kardec, Código Penal das Vidas Futuras, olha, as leis aqui na Terra mudariam-se da noite para o dia. Porque é justamente pelo fato de não praticarem, é justamente pelo fato dos magistrados aqui na Terra não praticar o que está contido neste capítulo, que a justiça aqui na Terra está uma bagunça, está uma falta de respeito, está uma irresponsabilidade. Agora, nós sabemos que, como por exemplo o professor sempre me diz isso, todo aquele que começa certo, meu filho, termina certo. Todo aquele que começa errado, termina errado. Você já parou para pensar nisso? Começa a preparar um almoço errado. A tendência é que todo mundo não almoce, porque o arroz vai estar salgado, o feijão vai estar salgado, a carne vai estar salgada, a macarronada salgada, vai estar tudo salgado, ninguém vai comer. Porque você desrespeitou lá no início, quando você começou a preparar o almoço, você começou errado. Por que muitos casamentos não dão certo? Não vamos tratar de lei de causa e efeito, não. Porque nós podíamos até tratar, mas não cabe aqui agora. Porque começaram errado. Então, já que começaram errado, vão terminar errado. Começaram na falta de respeito, na irresponsabilidade, um desrespeitando o outro, um passando por cima do outro, um falando mais alto que o outro, não ouvindo o outro, não sentando para dialogar. Vai terminar errado. Vai terminar logo aquele casamento.
Agora, começa o casamento pelo lado certo. Os mesmos direitos de um é o direito do outro. Respeite um ao outro. Diálogo, diálogo, diálogo. Paciência, tolerância, aceitação. Aceitação no casamento, gente. Isso não é fácil. Porque a insaciabilidade no casamento. Por quê? Porque começou errado. Porque todo aquele que começa certo não tem motivo para aceitar ser um insaciável no casamento. A insaciabilidade no casamento. A pessoa nunca está satisfeita com o que tem. Se tem uma mulher, quer ter duas. Se tem um marido, quer ter dois. Se tem uma casa, quer ter duas. Se quer um carro, tem que ter dois. Tudo. Cadê a humildade? Cadê a aceitação, a resignação? Aí você pode me dizer, mas tem a ver com relação ao tema? É lógico. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedentes existências. Tá aqui o que nós estamos tratando. Em precedentes existências. Nada acontece por um acaso. Por isso preferimos não, neste caso, não tratar da lei de causa e efeito aqui nesse caso, quando se trata-se de casais. Porque senão se estende demais, fugindo praticamente do tema, de acordo com o esmiuçamento que nós já temos tudo programado já. É igual uma grade curricular, nós não podemos desobedecer o que encontra-se registrado nessa grade. É uma pena? É uma pena, mas é o que nos é permitido. Então, semelhante atrai semelhante. Quantos, vamos usar esse termo, quantos homens, vamos analisar por esse lado, quantos homens hoje são obsidiados na atualidade, são obsidiados pelos espíritos, ou melhor, vou usar o termo, vou mudar. Quantos homens hoje que são obsidiados pelo espírito daquela que na existência passada foi sua esposa, quando ela o pegou traindo-a, e que ela jurou por toda a eternidade, entre aspas, porque isso não acontece. Mas a ignorância leva o espírito, a pessoa a dizer isso. Por toda a eternidade eu vou te perseguir. E ela ali causa aquele uauê na vida dele. Pode acontecer dela matar aquela mulher, às vezes mata ele também, às vezes se mata também, e depois vira aquele novelo que se estende por existências futuras. Vice-versa também. O obsessor que a mulher hoje tem relacionado ao que foi esposo dela em existência passada, que a pegou o traindo. E ele não aguentou, a matou, matou o cara e se matou também, ou se desgraçou de outra forma e prometeu vingança. E hoje ela tem
ao lado dela aquele que em existências passadas foi seu marido, foi sua esposa. Invertendo a história, só para você entender. Que aqui a gente não fala só do marido, não fala só da esposa, nós procuramos mostrar as histórias. Quantas mulheres hoje? Quantas mulheres hoje? Passa-se por... Nós não vamos entrar no mérito científico, tá bom? Quantas mulheres hoje sofrem um probleminha no parto que chama ecrâmpsia? Que quase sempre uma boa parte das mulheres que sofrem ecrâmpsia acaba desencarnando. O que acontece ali? Aquele espírito ali no útero dela foi um obsessor em vidas passadas dela, que teve a oportunidade de reencarnar através dela, acertos perante a providência divina, mas que dentro do organismo dela, ali no útero, destilando ódio por ela. Eu hei de te matar. Eu hei de te matar. Aquele ódio daquele espírito ali dentro do útero dela. Em vez dele se redimir, ele se revolta, porque a oportunidade foi concedida pela providência divina a ele, deles se acertarem, nascendo como filho daquela que um dia o prejudicou ou vice-versa. Mas ali, antes ele aceita, mas depois ali, dentro do útero, vem aquele sentimento de ódio e ele começa a destilar aqueles sentimentos negativos. Ele detona o sistema imunológico, detona o sistema endócrino da mulher. Vem o tal do ecrâmpsia. Nós não vamos entrar no mérito científico, porque a ciência na Terra não pensa dessa maneira, porque eles não têm conhecimento de causa e efeito do perispírito e do espírito, e de vidas passadas, e de imortalidade da alma, e da pluralidade das existências. Por isso nós não vamos entrar nesse mérito. Nós estamos mostrando o que acontece nesse momento. Olha o caso do ecrâmpsia aí. Aí o que acontece? Muitos casos de ecrâmpsia acontecem do espírito lograr êxito na reencarnação e a mãe acaba desencarnando. E aqueles casos que a criança, ali no quadro de ecrâmpsia, morre. Eu vou usar esse termo, morre. Porque o quadro é tão perturbatório no organismo da mulher que ali altera toda a pressão arterial da mulher, altera tudo, que os médicos, eles, chegam à conclusão de que ou a vida de um ou a vida de outro. Então, mediante os desígnios de Deus, é preferível manter aquela que já no corpo físico se encontra, que é a mãe, e sacrificar o bebê. Isso é sabido aqui na Terra, né? E também há o ecrâmpsia também, que aquele quadro tão perturbatório, as alterações tão grandes, que aquelas toxinas do próprio espírito acaba asfixiando-o e matando-o no útero da mãe. Aí o médico tendo a responsabilidade apenas de retirá-lo ali do útero da mãe para aliviar aquela pressão arterial dela. Só que depois, aquela mãe, ela entra num quadro que chama-se depressão pós-parto. Eita doutrina espírita! O que é a depressão pós-parto, gente? A depressão pós-parto, depois do aborto, depois do ecrâmpsia, o espírito, ele recobra a consciência na erraticidade e volta com tudo para vingar daquela mãe. Depois do aborto, olha só, depois do ecrâmpsia,
Ele volta com tudo para vingar daquela mãe. Ela me abortou? Ah, o ecrâmpsia, não foi, não deu, eu não consegui matar ela, mas eu vou matar ela. Eu vou acabar com ela. E ele volta com tudo para cima dela. Depressão pós-parto. Depressão tão forte que é a subjugação tratada por Hipólito Lionel Rivail aqui, porque existe 3 graus de depressão: depressão simples, fascinação, subjugação. A subjugação que domina a mente, que domina o corpo físico da pessoa. Depressão pós-parto. Aí a família pega e interna aquela moça ou aquela mãe no hospital psiquiátrico. Ou independente, tratando-a em casa mesmo. Mesmo assim, continua a perseguição daquele obsessor para cima dela. E ele a inspira ao suicídio. Depressão pós-parto acompanhado de suicídio. Suicídio provocado, inspirado, intuído pelo próprio obsessor, aquele o qual ela prejudicou em vidas passadas, que naquele momento teve a oportunidade de reencarnar-se através dela na condição de filho para poder se redimir, para poder quitar os débitos, só que ele não aguentou. Ele não aguentou. E ele resolveu vingar. Agora você tem noção agora um pouquinho do ecrâmpsia, à luz da justiça divina? Você tem noção um pouquinho, com todo respeito a essas colocações, a respeito da depressão pós-parto? Tem algumas mulheres que vencem a depressão pós-parto com muita luta dos médicos, dos medicamentos e da família e também do paciente, da paciente. Mas tem muitas mulheres que acabam no suicídio. É doloroso isso, gente. Isso é uma trama tão grande que é igual um novelo. Centenas, milhares de reencarnações pela frente. Até a misericórdia divina tomar uma decisão. Falar, não, esse obsessor não está querendo se melhorar mesmo, por mais que a obsidiada, ela cometeu, ou o obsidiado, a obsidiada cometeu lá seus erros, mas a obsidiada está querendo se redimir, mas o obsessor não está querendo, então nós vamos afastar os dois um certo período, de uns 300, 400 anos, para que o obsidiado ou a obsidiada se fortaleça no amor, no bem, para que depois eles tornem novamente a se reencontrar daqui 300, 400 anos em outras existências. O que vale a dizer? Que não fica nenhum ceitil sem ser pago. Você pode ser afastada do teu obsessor. Pela misericórdia divina. Daqui 300, 400 anos você vai reencontrar com ele e você vai ter que quitar o débito. Por isso que é importante fazer as escolhas certas. Você já fez as tuas escolhas? Já. Então honre-as. Assuma elas. Aguente. Passe o que passar. Come milho cru, se for preciso. Aguenta. Não se desespere. Você ainda não fez as tuas decisões? Não. Então, recorra a Deus e a Jesus 1.000.000 de vezes. E pense bem, antes de você tocar no abacaxi.
Porque às vezes você pensa que está tocando um cacho de uva. E a hora que você acorda do pesadelo, você percebe que você tocou foi no abacaxi. Você percebe que você pegou foi na cauda de um jacaré. E achando você que estava pegando nas plumas de um avestruz. Ai, que plumas lindas! Ai, que coisas fofas! Ora, cai a ficha, você está agarrada com o jacaré. Você está agarrado com o lobo. Mas não era uma ovelha. A ovelha tua aí. Então, gente, o momento é esse. O momento é esse. Hoje melhor que ontem. Amanhã melhor que hoje. As nossas escolhas somos nós mesmos que as fazemos. Não é você que faz as minhas escolhas. E nem eu faço as tuas. Você faz as tuas porque você quer. De acordo com a tua índole, tua moral, teu caráter, de acordo com a tua moral. E eu as minhas. Mas quanta dor, quanto sofrimento a humanidade, neste exato momento que nós estamos aqui conversando, 2026, 23. Quantas dores desnecessárias a humanidade está